Bom, então vamos lá. Primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Tomás Coelho. Ele que tem 24 anos de idade, pode jogar de ponta esquerda e ponta direita. O Cruzeiro tem precisado mais de ponta direita, né? Mas ainda assim, acho que pode ser uma boa opção. A grande questão é que ele pertence ao Atlético Paranaense e o Cruzeiro e o Atlético não está com uma relação muito boa por conta daquele episódio do Vitor Roque. Mas eu ficaria assim de olho. Se você olha os números dele aqui, você pensa, pô, aí não é possível, né, Gustavo? O cara foi comprado aqui, ó, vamos ver. Foi um pouco mais de 12 milhões de reais. Nesse ano já tem 12 jogos, ano passado 55, ano retrasado 47, mas a grande questão é, ele ainda não se firmou no Atlético Paranaense e a prova viva está aqui, ó. Se você for ver os últimos 5 jogos dele, apenas um como titular, 3 entrando no decorrer do jogo e um nem sequer entrou em campo, mesmo com um goleado de 6-0, mesmo já classificado aqui, ó, também o Atlético Paranaense só jogou, no caso, 15 minutos na reta final desse duelo. Então, é óbvio, é um 13º jogador, não seria fácil, mas eu ficaria de olho. Se o Cruzeiro estiver com dinheiro disposto a investir, pode ser uma boa alternativa. Ele que eu lembro muito bem quando chegou no Red Bull Bragantino, ele estava vivendo uma fase bem razoável, você pode ver que foi uma aposta, ele estava ali na época com 21 anos, jogou mais ou menos no Atlético Tucumã, o Bragantino pegou ele de empréstimo, jogou 20 jogos, não foi muito bem, nesse primeiro ano de 2020, e aí em 2021, 57 partidas, 7 gols e 3 assistências, inclusive jogou a final, né, contra o Atlético Paranaense e acabou perdendo o título da Sul-Americana. Se eu não estiver enganado, o Red Bull comprou ele e repassou para o Atlético, acho que foi isso. E aí então 2 milhões e 200 mil, foi um valor até que ok. E no Atlético tem sido um bom jogador, né? Não tem como falar que foi uma passagem ruim. 47 jogos, 3 gols e 5 assistências. No ano passado 55 partidas, 2 gols e 6 passes. E agora nesse ano com essas 12 participações e 2 assistências até aqui. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você gosta? Você acha que pode ser uma boa opção para o Cruzeiro? Ele que é argentino, o Cruzeiro já tem vários argentinos no seu elenco. Jogou então na Argentina só no Atlético Tucumã. Passou também na base da Sampdoria da Itália. Na sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais, e eu vou deixar aqui o Instagram deles com várias opções que tem todos os dias para você conferir. Ah, Gustavo, quero uma camisa, por exemplo, lá do futebol da Grécia, da Turquia. Manda mensagem para eles, vê qual que é o prazo de entrega e ainda fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, em cima do valor que vai estar lá. No Instagram mesmo eles colocam, né, o valor, R$100 a camisa, 200, você fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, 10% de desconto e acima de 2 unidades, frete grátis para todo o Brasil. Se você é de Belo Horizonte ou região, marca um horário também para você conhecer a loja física, muito bom, tudo arrumadinho lá nos cabides, uma iluminação e ambiente sensacional para você escolher sua peça e já receber, né, ali, pegar na hora, ou que se você quiser fazer uma encomenda, receber lá na DG Store e fazer algumas compras também, né, de algumas lojas, de algumas camisas na loja física, o link da DG Store está aqui embaixo para vocês na descrição. E para terminar, tem outro meio aqui que foi especulado no Cruzeiro que eu não fico muito animado não, tá? Mais um aqui, ex-Corinthians, que é em relação ao Matheus Araújo, não é isso? Matheus Araújo que tem 21 anos de idade, é um meia de criação, é um atleta que é aquela coisa, se fosse pro Cruzeiro não ter nenhum meia de criação e trazer ele para ano passado, na Série B, tudo bem, só que nesse momento eu acho que seria mais um jogador ali para complemento de elenco do que qualquer outra coisa, um Fernando Henrique, por exemplo, no meio de campo. Eu acho que é bom atleta, tem muito potencial, mas pro Cruzeiro nesse momento é igual pro Corinthians, não seria titular. Nesse ano pelo Corinthians 6 partidas, algumas com o Mano Menezes, depois teve a técnica de técnico, ele acabou jogando menos. Ano passado 31 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Eu não sei se ele marcou contra o Cruzeiro agora, estou esquecendo. Mas um desempenho razoável, a torcida do Corinthians gosta muito dele também. É um atleta com muito potencial, tem 21 anos de idade. Ele ou o Matheus Vital, Gustavo? Se fosse para ser do Cruzeiro, eu acho que o Matheus Araújo que é muito mais jovem, né? Mas se for comparar agora o que pode entregar um dos dois, eu acho que o Matheus Vital nós já sabemos o que ele pode entregar. O Matheus Araújo não. Então acho que teria esse ponto a mais para ele, né? E nem acho que o Matheus Vital vai ser uma peça que vai sair do Cruzeiro, tá? Não acho ele terrível, mas pode ver que o Ronaldo nunca falou de saída dele, muito raro você ver especulação disso. Tem contrato até o final do ano que vem, 2025, e o Larcamon tem utilizado ele bem em alguns jogos. Entrou bem o Vital em alguns jogos, mas eu particularmente não sou muito fã de um meia que marca 2 gols e 3 assistências por ano. Igual o Matheus Araújo fez no ano passado, mas o cara tinha 20 anos, né? Vamos relevar. Enfim, jogador que é revelado na base do São Bernardo, União Barbarense e no próprio Corinthians. Jogou no Corinthians profissionalmente em 2021, primeiro jogo, um jogo, né? 2022, uma partida também. E no ano passado conseguiu ter um pouco mais de sequência. Eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, pode ficar de olho, né, em relação a um meia no Brasil, um cara, por exemplo, que chega para ser um reserva. Na minha opinião, de todos os jogadores, alguns que têm jogado, outros não, o melhor seria essa opção do Galopo mesmo, sinceramente, porque é um jogador que
Não vou considerar aqui os atletas que são titulares, por exemplo, do Flamengo, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, não. Mas os jogadores que não têm jogado e pelo potencial que já demonstrou, eu acho que o Galopo pode ser essa melhor alternativa, tá? Porque é um cara super jovem, tem só 24 anos. Recentemente teve especulações dele no futebol europeu, porque ele é argentino e italiano, então não... Vou falar com vocês sobre esse jogador do América na mira do Cruzeiro. Vou deixar essa matéria aqui que vários portais circularam do lateral direito que vem se destacando, né, o Matheus Henrique, pelo América nesse campeonato estadual. Vou deixar aqui essa matéria lá da rádio Itatiaia, onde eles afirmam então, né, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Cruzeiro e Santos monitoraram a situação do lateral direito Matheus Henrique, do América Mineiro. O jogador tem 21 anos e está avaliado em R$807 mil, que com certeza vale muito mais do que isso, né? Quem que é esse jogador então, Gustavo? Não conhecia, está se destacando agora? Como que é? Lembrando que anteriormente, até em alguns portais que eu uso aqui para trazer os números, ele é cotado para jogar como um meia de criação, um meia central. Só que nessa temporada tem feito esse papel também de lateral direito no América e tem tido um bom desempenho. Ele tem 1,78 m, é destro, na atual temporada 10 jogos e 2 assistências, somando então o início de Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Ano passado já tinha jogado alguns jogos com o América, principalmente naquela reta final de ano com o time já rebaixado, 16 partidas e 1 assistência, então está começando agora a sua carreira no profissional, mas no América na categoria de base já teve, né, boas participações. Não é à toa que na temporada passada ainda estava no time sub-20, em 2022 ele foi muito bem, né, no América, 39 jogos, 6 gols no time sub-20, jogou 4 jogos naquele ano no profissional, e aí nesse ano mais sólido, né, se firmando na lateral direita. Eu vou deixar aqui outras informações básicas dele. Tem contrato longo ainda, então até o final de 2025, certamente exigiria uma compensação financeira. Dá para ver nesse mapa de movimentação lá pelo SofaScore que ele jogou pelo lado direito mesmo, né, lateral direito de origem nessa atual temporada. Nota média 7.22. Melhor desempenho dele e o que chama atenção foi no jogo contra o Cruzeiro, 7.2 de nota, e contra o próprio Atlético Mineiro. Nos últimos jogos, jogou 3 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro, 7.6 o desempenho dele, né? Então teve aí uma boa participação, 9 jogos, 8 na condição de titular, e fora isso ele deu também 2 assistências, né? É um nome ruim, Gustavo? Você acha que não seria uma boa opção? Não, eu acho que poderia sim ser uma boa. A grande questão que eu vejo é a seguinte, né? O Cruzeiro já tentou vários jogadores do América e não trouxe nenhum até aqui. Pode ser que as propostas do Cruzeiro não tenham agradado o América? Sim, mas não tem como negar que essa questão de rivalidade, ainda mais com Vasco, Santos, Flamengo interessado, se aparecer uma proposta igual ou até um pouco menor, eu não ficaria surpreso do América priorizar, por exemplo, a venda do lateral para um outro clube, né, aqui do futebol brasileiro. Então, essa questão de ser o América eu já fico com o pé atrás, depois de Mastriani, Emanuel Martinez, Benítez, vários dos atletas que foram especulados no Cruzeiro recentemente do América e que acabou não chegando. Mas enfim, tirando esse ponto, o Cruzeiro precisaria de um lateral direito, até porque estamos sim bem servidos em relação à lateral direita com o William. Só que eu até fiz uma análise aqui na última semana, né, sobre opções que poderiam chegar para o Cruzeiro e tudo mais, e eu sempre olhei para o seguinte: se o Cruzeiro realmente manter esse esquema com 3 defensores e o Palácios virar realmente um zagueiro de ofício, vocês podem ver que o Cruzeiro tem utilizado mais o Palácios como zagueiro, o Larcamon, do que como lateral direito, porque já tem um Wesley Gasodeira. Se for pensar por esse lado, o Cruzeiro faria mais sentido buscar mais um zagueiro, porque tendo ali o trio de zaga, né, o Vidalba, o João Marcelo e o Zé Ivaldo, ficaria como reserva imediato o Neres e o Palácios, e aí outra opção da base, se eu não estiver enganado até aqui. Na lateral direita já temos o William e o Wesley Gasolina. Então assim, eu não acho que tenha necessidade. Se o Wesley Gasolina estivesse num momento ruim, igual ele estava no ano passado, com lesões, jogos bem ruins, tudo bem, eu falaria, o Cruzeiro precisa de um lateral direito, porque o Palácios não é lateral direito, ele está jogando como zagueiro, ainda mais se for uma linha de 3 defensores. Agora, o Wesley Gasolina seguindo no Cruzeiro, o William seguindo no Cruzeiro, não acho que faria muito sentido buscar mais um lateral direito no mercado. Ah, pode ser que um saia, por exemplo, pode, mas eu acho que o Cruzeiro teria como prioridade muito mais um ponta direita, até mesmo, quem sabe, um meia de criação, mais um zagueiro, um centroavante, e igual eu falei, né, um ponta direita principalmente prioridade do Cruzeiro, do que um lateral direito, ainda mais depois do América ter recusado várias propostas, não vai sair de graça. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo, concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre essa opção, deixa aqui embaixo também sobre o Alisson, o que você acha, né, por que ele não deu